Muito bem, tá aí então. Gostei da opinião do Massa. Como é que fala? Sucinta, inoxidável e tudo mais. Tá tudo posto, como ele diz mesmo, sobre essa questão, que é uma questão polêmica do Palmeiras, né? Enfim. Mas tá aí, o Abel então tá resolvida a questão Abel, Al-Sadd, Qatar e tal. O Palmeiras deu um jeito ali, uma engenharia ali e resolveu essa parada, como bem explicou o Massa. Bom, hoje o São Paulo entra em campo pela Libertadores, né, Arnaldo? Nacional de Medellín, em Medellín, jogo difícil. São Paulo é uma pedra no sapato do São Paulo e sobretudo lá. E o Atlético de Medellín é bem forte jogando em casa e vai para campo. Vai o São Paulo com seus 3 zagueiros, os únicos que estão lá, mas pode ser que tenha zagueiro chegando, não para esse jogo, mas é isso, Arnaldo? O ideal seria se tivesse já o zagueiro lá, né? É. São Paulo está sempre, com essa questão do mercado, está sempre atrás, né? O jogo hoje é bem difícil. O que foi, Verso? E Não nem vai ouvi. poder escrever para o segundo jogo, só para deixar claro, né? É isso. Exato, exatamente. Isso não é. Já está atrasado nessa reposição do Arboleda. Já entrou vendido, né? Nessa eliminatória, sobretudo nesse setor defensivo, né? Também não foi a Medellín ou Ferreirão, que está sendo negociado, que seria uma opção importante de banco. É curioso, né, Tironi? Na fase de grupos da Libertadores, o São Paulo, nos jogos fora de casa, venceu todos, né, com o Zubeldia. Num jogo contra o Libertad, o Ferreirão foi o destaque. No jogo contra o Alianza, o destaque foi o Matheus Alves. Os dois já foram vendidos, hein? O Ferreirão Incrível. faltam pequenos detalhes. Eram titulares do time na fase de grupos da Libertadores. Não foi há muito tempo, não, hein? Meu. Porque não tinha Oscar já não tinha o Lucas, né? E os meninos foram titulares. O Luca fez gol contra o Libertad, esse ainda não foi vendido, tá lá, tá em Medellín, mas é um São Paulo diferente agora com o Crespo, de novo sistema e tudo mais, mas com as suas limitações. No meio para frente, em Medellín tem opção. O Lucas treinou, vai para o banco, treinou bem. Tem os gringos que foram contratados os dois, né? Os dois reforços do São Paulo, né? Depois do início do ano, o Tapia e o Dineno. E a questão é a força do adversário como mandante. O Nacional de Medellín estava no grupo do Palmeiras, não, do Internacional e do Bahia, na fase de grupos, né? Acabou eliminando o Bahia. Ele venceu as 3 em Medellín, venceu os seus 3 adversários, venceu o Nacional do Uruguai, o Inter e o Bahia, e perdeu as 3 fora, né? Ele é muito forte como local mesmo, é a grande. Então, o São Paulo tem que sobreviver ao primeiro jogo, né? E aí, entre o primeiro jogo e o segundo jogo, tem um jogo contra o Sport, no Recife. Que eu, sinceramente, estava pensando aqui, cara, não tem a menor possibilidade, seja qual for o resultado de Medellín, do São Paulo jogar em Recife com um que seja titular. Não tem como, né? Medellín, Recife e depois a volta no Morumbi, meu, esquece. E aí quem joga, né? Aí talvez se o Igor Rabelo for contratado do Galo, ele possa jogar. Detalhe, São Paulo já tentou contratar o Igor Rabelo algumas vezes. É. Não está jogando no Atlético, não sei o que lá. A proposta do São Paulo é mais ou menos a mesma com o esquema do Dineno, né? Que estava disponível no Cruzeiro, mas o Dineno não era nem relacionado no banco. O Igor Rabelo jogou contra o Flamengo pela Copa do Brasil, entrou no segundo tempo. Ele é reserva do Lianco e do Júnior Alonso. Das outras vezes, o Atlético não liberou. Então, a ideia do São Paulo é contratar ele por empréstimo até o final do ano com cláusulas de renovação, como tem o Dineno, né? Eu não sei se vai sair esse negócio, Tironi. Meio no desespero. O São Paulo perdeu o Juan, não conseguiu contratar o Tolói e tudo mais, né? Então, nessa limitação. Saiu também uma notícia do nosso companheiro Jorge Nicola, os outros jornalistas estão repercutindo, os outros setoristas do São Paulo, em relação ao Medina, que é um jogador que era do Boca, foi para o Estudiantes, é titular do Estudiantes, que joga a Libertadores, tem 23 anos, que aí, para mim, parece ser um devaneio, né?
Aí é uma coisa mais um devaneio do que propriamente uma possibilidade, né? O São Paulo está tentando, sim, esse zagueiro sem pagar pelos direitos dele e talvez um lateral sem pagar pelos direitos dele, né? Mas hoje é que a coisa começa para valer e que o Crespo tem um grande desafio numa competição em que o Zubeldia vinha muito bem, né? O São Paulo tem na Libertadores da América 15 partidas invicto. Vou repetir. 15 partidas invicto, 14 com o Zubeldia e uma com o Carpini lá atrás do Morumbi. Não é pouca coisa, pelo contrário, não é pouca coisa mesmo, né? E se o São Paulo continuar com a sua invencibilidade, seja empatando em Medellín, já é um ótimo resultado. Aqui, ó, só ler uma mensagem aqui do Guilherme Almeida e fala: vocês viram que o campeonato russo vai reduzir a quantidade de estrangeiros permitidos? O Mantuan cairia bem na ala direita do São Paulo, tem sido lateral direito por lá. Ó o Mantuan, hein? Aquele negócio lá do Corinthians até literalmente hoje... para combinar com os russos nesse caso, né, Exato. Guilherme Almeida? Você precisa de dinheiro, né? Essa é a questão.